Fala pessoal, beleza? A ideia aqui agora desse vídeo, ele até vai ser um pouquinho mais longo, porque a gente vai passar aí todas as abas que a gente tem de visualização de dados, e eu vou explicar uma por uma ali qual que é o intuito do gráfico, como que ele é calculado, qual dado que ele mostra, para a gente ter aí todo mundo tá nivelado no como e por que a gente está mostrando esse dado. Lembrando que todos os dados são do próprio governo, eles disponibilizam no site da Câmara dos Deputados, então é somente um BI que extrai esse dado, transforma esses dados e mostra em versão gráfica. Começando aqui pela aba Partidos, a gente tem uma visão anual aí, né, temporal, do valor que esse partido custou, né, ou seja, os seus deputados, e na linha verde a quantidade de deputados por ano. Aqui, como não tem nenhum filtro selecionado, ele está mostrando todos os partidos e todos os deputados por ano. Então, se porventura eu escolher um partido, ele vai aplicar os filtros e vai mostrar o valor daquele partido naquele ano. No caso aqui, por exemplo, está realçado 10 milhões, ou seja, dessa coluna inteira que é 115 milhões no ano de 2009, 10 milhões se referem ao PR ali que eu pré-selecionei, e 50 deputados tinha no PR naquela data. Mesma coisa se eu fizer para qualquer outro partido, se eu filtrar por aqui ele modifica o gráfico, então a gente consegue ver que o PEN teve um deputado em 2013 e um deputado em 2014, e esse cara ele gastou 190 mil em 2013 e 81 mil em 2014. E por aí vai com todos os outros partidos. O DEM, por exemplo, que é um partido que está desde 2008, desde o início da base de dados, ele teve deputados colocando gastos na base de dados. A gente consegue ver aí que o número de deputados dele no início subiu, depois caiu, subiu de volta, estabilizou ali mais no 40, subiu e agora caiu de novo. E como que foi o comportamento do gasto desses deputados, né? Então aqui a gente tem uma visão mais macro, né, que a gente consegue ver que é um partido, o DEM selecionado, 119 deputados. Aqui, se a gente somar essas linhas, vai dar diferente de 119, porque esse deputado, por exemplo, que estava aqui em 2010, ele pode ter continuado em 2011, então ele conta uma vez só para o número total de deputados, mas aqui ele mostra duas vezes, né, no anual. Ele permaneceu no cargo por mais tempo. E aqui a gente tem o valor total que esse partido gastou referente a todos os anos. Então o DEM, por exemplo, de 2008 até 2021 gastou 159 milhões, 57 mil reais com os seus deputados. Se a gente tentar ver aqui na tabela ao lado, se ele aparece aqui em terceiro. Então ele é o terceiro partido que mais gasta. Essa tabela aqui ela mostra os partidos que mais gastam na parte superior aqui. Então, ou seja, o gasto desse partido representa mais de 2,5% no total. E ele também mostra os que menos gastam. Então o gasto desse partido representa menos de 0,25% do total, que é essa coluna por cento no total. É isso que ela diz. Quanto que esse valor aqui da tabela da coluna, desculpa, do preço da política representa no valor total de todos os gastos. O valor total a gente já passou, é 2,28 bilhões de reais. Então é isso que a coluna por cento no total mostra. A coluna por cento na seleção, ela filtra somente esses caras que estão na tabela. Ela não puxa os outros partidos que ou o partido gastou mais de 0,25% ou ele gastou menos do que 2,5%. Essa tabela eu coloquei aqui desse jeito justamente para mostrar os extremos, né? Os partidos que mais gastam e os partidos que menos gastam. Pra gente ter uma noção aí de como ir fazendo os vídeos, mas de qualquer maneira a gente pode analisar um que não esteja aqui, por exemplo, mas que vocês achem interessante. Seguindo para a aba Deputados. Então aqui a visão agora é de quantidade de deputados por ano e o valor médio desses caras. O valor médio aqui eu montei para mostrar quando a gente filtra por um partido específico.
Se a gente quiser, por exemplo, voltar na aba de partidos e pegar, por exemplo, PT do B e olhar ele por deputados, a gente consegue ver aí quantos deputados ele teve em cada ano, que é a barra azul, e qual que é o valor médio desses deputados. Ou seja, o valor médio é simplesmente pegar o valor total que está aqui nesse gráfico e dividir por esse número de deputados. A gente pegar, por exemplo, aí o PT do B que a gente filtrou anteriormente, PT do B, e escolher aqui PTB, a gente consegue ver o valor total e o número de deputados. Ou seja, pegando qualquer valor aí, seja de 2016 aqui, 8 milhões, e dividindo por esses 19 deputados que teve, a gente vai ter ali, deixa eu só me lembrar qual que é 2016. Em 2016 a gente vai ter lá os 19 deputados e o valor médio dele de 421 mil, que é o total dividido pelo número de deputados. Então o valor médio sobe porque o número de deputados caiu e o valor se manteve constante, ou seja, cada deputado ganhou mais, custou mais, né? Essa que é a ideia desse gráfico, trazer aqui para a gente conseguir ter uma noção de que se o valor médio está caindo porque está aumentando o número de deputados, ou se o valor médio está caindo porque realmente eles estão gastando menos. Aqui a tabela ao lado é a mesma ideia da anterior, é mostrar os que mais gastam e os que menos gastam, porém aqui eu trouxe o valor absoluto e não tem um filtro de porcentagem no total, né? Então a gente vê os que mais gastam e os que menos gastam. Se a gente só decidir ordenar pelo maior para o menor ou para o menor para o maior. E isso aqui ele está mostrando é só para o partido PTB, né? Que a gente tinha filtrado anteriormente. Você pode ver aqui. Se a gente quiser ver, você pode ver, ó, são 54 deputados do PTB, que são os mesmos 54 que está mostrando aqui. O valor total é 80 milhões. E se a gente ver aqui, o valor médio por deputado é 1,49 milhões. Esse valor médio ele é diferente dos valores médios que são mostrados anualmente, porque aqui ele considera o valor total, ou seja, 80 milhões, que foi o preço total do PTB de 2008 a 2021, todos os deputados que passaram todos os anos, dividido pelo número de deputados, ou seja, 80 milhões divididos por 54 dá esse 1,49 milhões por deputado. É como se fosse trazer essa visão temporal aí de 2008 a 2021 para um único ano, quanto que teria custado. E aqui é para olhar especificamente em cada ano, né? Porque cada ano varia o número de deputados. A gente olhar para todos aí, a gente consegue ver justamente o Wellington Roberto é o primeiro que mais gastou, seguido pelo Silas Câmara, e assim vai. Aqui tem vários deputados, a lista está disponível na descrição do vídeo para vocês, se vocês quiserem acessar aí, pedir um deputado em específico, a gente pode analisar aí com certeza. Bom, pegando qualquer um como exemplo, Jonathan Jesus e olhando por período, essa aba aqui o intuito dela é dar uma analisada nos gastos específicos daquele deputado, ou até dois deputados em conjunto. Aqui tem uma visão temporal também, porém agora é um gráfico de barras. E aqui é um gráfico que mostra a representatividade de cada categoria do gasto que esse deputado apontou. Ou seja, aqui o Jonathan Jesus, a gente consegue ver que a grande parte dos gastos dele está em divulgação de atividade parlamentar, seguido por locação ou fretamento de veículos, que é 31% desse 100%. Ou seja, consegue ver uma grande disparidade aqui, né? Realmente a divulgação de atividade parlamentar é onde ele mais gasta. Então essa é a ideia desse gráfico, ter uma noção de onde esse deputado está alocando o dinheiro dele e como ele está alocando, né? Por ano, a gente consegue ver aqui que, por exemplo, Jonathan de Jesus, o valor que ele gastou cresceu de 2011 até 2017, continuou crescendo até 2018 e agora começou a cair, né? Então essa é a ideia da gente ter uma visão também de comportamento, tendência desses custos. Aqui ele mostra quantos gastos que tem na base de dados que a gente retira do site do governo e
quanto que é o valor total, que a gente também já viu aqui quando a gente filtrou pelo Jonathan. Aqui tem o valor total, preço da política dele. Aqui ele também é o mesmo dado, é só pra gente continuar com a informação, não esquecer. Valor bem alto, né? Se a gente pegar em 10 anos, 5 milhões, é um valor bem alto, dependendo do que o Jonathan Jesus fez ou não. A gente consegue ter uma noção se é viável o voto nele. Seguido aqui pela aba de gastos, aqui é uma tabela que mostra todas aquelas categorias de gasto, o valor, porém aqui com a evidência desse gasto e quanto que é evidenciado. Aqui a gente tem uma visão global, então são todos os deputados que a gente tem na base. A gente consegue ver que apenas 28% dos gastos são evidenciados, ou seja, 28% tem algum link que referencia um documento no site do governo, onde a gente pode acessar e confirmar se realmente esse gasto foi evidenciado, né? Então, continuando com o exemplo do Jonathan de Jesus, a gente pode olhar os gastos dele brevemente aqui, mas a gente consegue ver que 13% apenas é evidenciado. Dos 2.444 que tem na base de dados, apenas 307 tem evidências. E se a gente brincar com o filtro temporal aqui, a gente pode tentar aumentar ou diminuir essa porcentagem de evidências para ver se ele tem aumentado as suas evidências ou não. A gente consegue ver que o máximo que a gente chega é 43%. Então, ó, o que a gente notou é que o Jonathan tem aumentado realmente essa evidência. A gente pegar aí no último ano, ó, quase 50%, começando comparado ao início lá, que é 13%, é uma evolução realmente. E aqui são as evidências, né? Então é o valor dessa nota ou dessa evidência que ele colocou e uma referência que a gente pode acessar aí na internet e verificar. Então aqui é um exemplo só da nota fiscal do caso. E seguindo pela última aba aqui, que é comparação. Essa aba aqui, à primeira vista, ela parece bem difícil de entender, porém a ideia aqui é a gente justamente comparar dois partidos. A gente pegar aqui e colocar, por exemplo, dois partidos quaisquer e entender qual gastou mais, quantos deputados tinha, quanto que é o valor médio de cada um. Aqui é um exemplo do PDT e o PTB sendo comparados ano a ano com o valor total, né, o preço da política deles por ano. Então, considerando todos os deputados, quanto cada um gastou naquele ano, o valor total está aqui. Aqui é a quantidade de deputados no ano especificamente, e aqui é o valor médio de deputado, ou seja, se pegar a coluna aqui, por exemplo, de 2009, dividir pela quantidade de deputados na coluna 2009, a gente vai ter o valor médio em 2009. A ideia aqui é justamente entender se os partidos estão com muita disparidade, ou se um está com mais deputados que o outro, o valor médio está maior por causa disso, ou vice-versa, e aqui é o valor total, considerando o período todo aqui, né, de cada um dos partidos. Pode ver que o PDT e o PTB tem 15 milhões de diferença aí, porém a quantidade de deputados do PDT a gente consegue ver que é um pouquinho maior, né, se a gente olhar as barras aí rosas. Mas é isso, galera. Essa aí foi a explicação bem detalhada de como a gente fez esses gráficos e por que a gente fez eles. Lembrando que se você quiser qualquer deputado, primeiro checa no canal para ver se ele já não tem uma análise dele. É só checar o preço da política e o nome do deputado, ou o partido, a mesma coisa. Se você quiser um partido deputado em específico, só deixar nos comentários que a gente faz. Valeu!